É um prazer estar aqui nessa tarde de sábado. Queria agradecer muito pelo convite, tanto ao Cato quanto à Liga de Terapia Ocupacional. É muito importante vocês que estão na parte da graduação se engajarem nessa parte de eventos científicos, nesse momento tão complexo que nós estamos vivendo agora, né? Então, quando eu recebi o convite e me repassaram, né, este convite tão importante para falar sobre cuidados paliativos, que é uma das áreas que eu tenho muito carinho e atendo, né, atuo também nessa área, eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu sou a Tamara, sou terapeuta ocupacional hoje no Hospital Universitário, exerço a função de preceptora do programa de residência multiprofissional em promoção da saúde e cuidado na atenção hospitalar, na área do adulto e idoso, na área de concentração adulto e idoso, e sou atualmente terapeuta ocupacional da ACD, da assistência à criança com deficiência, aqui na cidade de Osasco, em São Paulo. Eu me formei na Federal do Triângulo Mineiro e fiz residência, essa mesma residência que hoje eu sou preceptora. Hoje eu fiz residência, na época, neste mesmo programa, em promoção da saúde e cuidado na atenção hospitalar. Depois eu me formei, eu fiz outra pós-graduação em reabilitação de membros superiores e reabilitação neurológica pela Universidade de São Carlos. Desde então eu faço alguns cursos. Hoje, atualmente, eu faço uma pós-graduação em cuidados paliativos, inclusive, pela Faculdade FAVENE. E a gente continua estudando sempre, né? Então, é um prazer muito grande estar com vocês, fico à disposição para qualquer dúvida. E vamos fazer essa conversa agora, neste momento. Bom, então, como eu falei, eu vou falar um pouquinho sobre cuidados paliativos. Eu sou a Tamara, vou participar deste evento de intervenções terapêuticas ocupacionais em contextos hospitalares. Pode passar. Isso aí. Então, eu vou começar contextualizando em relação à história dos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos começam na antiguidade. Então, os dados permeiam desde o século V, né? Onde com o surgimento dos hóspices, né? Na Idade Média, então, existem relatos que durante as cruzadas era comum achar hóspices, que são hospedarias, né? A gente pode chamar de hospedarias em português. Eram lugares para abrigar doentes, moribundos, órfãos, pobres. Era essa a ideia onde as hospedarias aconteciam. Muitas vezes eles eram também lugares para se hospedar viajantes que passavam por esses locais. É uma forma de hospitalidade. Então, tem como característica específica esses hóspices, essas hospedarias, o acolhimento, a proteção, o alívio do sofrimento, mais do que a busca pela cura, né? Então, começa já lá desde a antiguidade essa ideia de tratamento, né? De atendimento dentro de um determinado local. No século XVII, o padre São Vicente de Paula, ele monta em Paris a Ordem das Irmãs da Caridade, onde ele abrigavam, então, moribundos, essas mesmas populações que eu falei, moribundos, órfãos, pobres, doentes, que não tinham condição de ser atendidos em hospitais gerais, enfim, em ser atendidos em outros tipos de hospitais. Em 1900, um pouquinho antes de 1900, em 1879, as Irmãs da Caridade, que são irlandesas, elas fundaram um hospice chamado Our Lady's Hospice of Dying, em Dublin. E em 1900, elas fundaram o St. Joseph's Convent, em Londres. E aí começaram a visitar os doentes em suas casas. Então, primeiro elas fundaram um convento, na sequência, em 1902, até 1905, eles montaram um hospice, que é o St. Joseph's, com 30 camas para moribundos e pobres. Daí, em sequência,
eles começam a atender tanto nas casas dos pacientes, fazendo os atendimentos nas casas desses doentes, desses moribundos, dessa população naquela região. Logo em seguida, eles começam a trazer essas pessoas que necessitam de um tratamento diferente, de um outro tipo de tratamento, para dentro desse hospice, onde elas montaram com 30 camas inicialmente. Pode passar. A Cicely Saunders, eu posso falar que ela foi a precursora dos cuidados paliativos, né? Então, ela dedicou a sua vida ao alívio do sofrimento humano. Ela se graduou como enfermeira, assistente social e médica. Primeiramente, ela se formou como assistente social. Na sequência, ela fez o curso de enfermagem e medicina. Em 1967, ela fundou o St. Christopher Hospice. Ele existe até hoje. O primeiro serviço a oferecer o cuidado integral ao paciente, desde o controle de sintomas, alívio da dor e do sofrimento psicológico. Então, até hoje, ele é reconhecido como um dos principais serviços do mundo em cuidados paliativos e medicina paliativa. Ela, inclusive, faleceu neste mesmo hospital. Ela conseguiu entender o problema do atendimento que era oferecido em hospitais para pacientes terminais. Ela sempre trabalhou com a vertente dos cuidados paliativos no sentido de reconhecer o paciente como um todo e entender que não era simplesmente um tratamento curativo propriamente dito. Então, para ela sempre tinha muito o que fazer, né? Então, quantos outros profissionais diziam para ela, toda a equipe dizia para ela, não há mais o que fazer com este paciente. Ela dizia, ainda há muito o que fazer. Só um parênteses, que em 1970, ela conhece a Elizabeth, em um evento, ela conhece a Elizabeth Kübler-Ross, nos Estados Unidos. E aí foi quando também, ela é uma outra pessoa que também, ela é médica, que também é precursora nessa questão dos hóspices. Então, ela ajuda a difundir ainda mais esse tipo de tratamento e de cuidado paliativo, né? Isso nos Estados Unidos. Isso em 70. Pode passar. No Brasil, na década de 80, é onde começa a ter o surgimento de cuidados paliativos aqui no Brasil. Então, atendimento às pessoas com doenças ameaçadoras da vida. Antigamente não se falava esse termo, antigamente falava em terminalidade. Então, hoje em dia a gente já não fala mais sobre terminalidade, a gente fala em pacientes com doenças ameaçadoras da vida. O precursor do cuidados paliativos aqui no Brasil, a gente pode considerar que foi o Marco Túlio Assis Figueiredo. Ele é médico e ele apresentou a filosofia paliativista inicialmente na Unifesp. Então, ele traz dentro dos atendimentos dele e nas pesquisas toda a filosofia do cuidado paliativo. E ele foi um dos primeiros que difundiu o conceito de cuidados paliativos nos hospitais, principalmente em São Paulo e em Santos, pela Unifesp, e aí ele passa a difundir esses termos e toda a filosofia paliativista no Brasil. Outros serviços pioneiros começam a surgir. Em 98, foi pelo Hospital Unidade 4 do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, então hoje é no Hospital do Câncer 4, que chamam lá no Rio de Janeiro, que eles passam a fazer um atendimento exclusivo de cuidados paliativos. O crescimento aqui no Brasil, ele começa a se desenvolver, do cuidado paliativo, ele começa a se desenvolver muito nos anos 2000. A partir dos anos 2000, a gente começa a ter uma visão um pouco maior de cuidados paliativos e mais profissionais da área da saúde falando sobre o atendimento em cuidados paliativos. Então, começa com a consolidação de serviços já existentes. Então, em hospitais daqui da região de São Paulo, começam a difundir os serviços, a organizar espaços e serviços já existentes para prestar o atendimento a cuidado paliativo, né?
A Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a ANCP, ela foi fundada em 2005. Então, a gente começa a perceber que ela é uma realidade muito nova, né, aqui no Brasil. Desde 2005, a agência, a Academia Nacional surgiu nesse momento. Mas a gente começa a falar sobre cuidados paliativos mais efetivamente em 2000. Então, é muito recente, né? Se a gente for considerar, tem 20 anos aí de existência que a gente passa a viver os cuidados paliativos. Pode passar. Então, como que a gente define os cuidados paliativos? Cuidados. Cogitare, que deriva do latim, é a ação de tratar de algo ou alguém, zelar ou tomar conta de algo ou alguém. O paliativo, que deriva do latim pallium, significa proteger. Então, a ação de tratar de algo ou alguém e proteger esta pessoa. Então, a gente pode colocar proteger alguém, proteger algo ou alguém, zelar por alguém. Se a gente for pegar todas as conversas, todas as palestras que tiveram anteriormente nesse evento, todas as terapeutas ocupacionais falaram em relação ao cuidar, ao tratar de alguém, zelando e preservando este alguém. Então, o termo em inglês é palliative care. Então, se a gente for pensar que é proteger e a ação ou alguém, né? Isso é muito fundamental, principalmente na definição. Pode passar. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ele tem esse conceito, teve algumas alterações, né? Bem poucas, mas teve algumas alterações do conceito definido em 1990 e atualizado em 2002. Então, os cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, por meio de identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Essa definição dos cuidados paliativos, ela muda de 90 para 2002 apenas em alguns termos que eles falam sobre essa questão de doenças que ameacem a vida, para antigamente que era de terminalidade. Então, era muito conhecido como cuidado paliativo só no final de vida, só apenas quando é uma doença terminal, para determinada população, né? Agora, ela é abrangente, nessa forma definida em 2002, ela é abrangente em termos de doença que ameacem a vida. Vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Pode passar. Então, os processos e ações dos cuidados paliativos, a gente deve entender a oferta como um processo paralelo ao atendimento clínico, ao atendimento curativo, que eles chamam. É sendo simultâneo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o atendimento, o tratamento modificador, curativo, que é pela medicina, então trabalho clínico mesmo, médico, voltado para medicações, apenas naquele determinado processo de cura só, a gente começa paralelamente a trabalhar o cuidado paliativo, para trabalhar em cima do que eles chamam de não curativo, né? O tratamento não curativo, mas que inclui a morte e o período de luto também, que ninguém falava anteriormente sobre a morte, o período de luto, cuidado com essa família, com esse ser que está hospitalizado, enfim, passando por um determinado processo. Pode passar. As ações em cuidados paliativos, então, incluem medidas terapêuticas para o controle dos sintomas físicos, para as intervenções psicoterapêuticas e apoio espiritual ao paciente do diagnóstico ao óbito. Então, desde quando o paciente chega para a equipe e recebe um diagnóstico, até ao óbito, tanto o paciente quanto esse familiar vão ter um atendimento. Então, é desde o início, né? Então, ele tem medidas terapêuticas e psicoterapêuticas para tanto o paciente quanto o familiar. Então, para os familiares, as ações se dividem muito entre o apoio social e espiritual
e a intervenção psicoterapêutica do diagnóstico ao período de luto e ao período do pós-óbito, né? Então, tem um acompanhamento pós-óbito desse cuidador, desse familiar. Um programa adequado inclui ainda medidas de sustentação espiritual e de psicoterapia para os profissionais da equipe, além da educação continuada. Então, quando a gente fala que é uma atenção integral, eu costumo falar muito para os residentes com quais eles participam comigo na residência, que o cuidado paliativo é um atendimento integral, desde o paciente ao familiar, ao terapeuta mesmo, que está lidando com esse paciente, com essa família, né? Então, é importante a gente também saber lidar e ter um suporte para que a gente possa trabalhar com essa população. Pode passar. Então, os objetivos dos cuidados paliativos. Controle de sintomas, né? Para que tenha uma obtenção de conforto. Então, a gente sempre pensa na qualidade de vida desse paciente. Importante eu não coloquei esse termo, mas é importante que quando a gente fala de cuidado paliativo, a gente fala sobre qualidade de vida desse paciente. Então, controle dos sintomas relacionados à obtenção de conforto para esse paciente, para que ele tenha alívio do sofrimento causado pelo diagnóstico, né? Em todas as dimensões físicas, psicossociais, espiritual. Então, a gente vai trabalhar, na verdade, a gente poderia fazer até um inverso dessa seta, né? Em todas as dimensões físicas, psicossociais e espirituais, a gente tem um alívio do sofrimento desse paciente, pensando na qualidade de vida. Então, ele obtém um conforto, né? E aí ele tem uma melhora, ele tem uma longevidade, vamos dizer assim. Pode seguir. Então, contextualizando um pouco a situação atual que a gente está vivendo, em 2018, o Ministério da Saúde, ele publicou uma resolução que normatiza a oferta de cuidados paliativos como parte dos cuidados continuados integrados no âmbito do Sistema Único de Saúde. O que é importante para definir diretrizes de cuidado e aprimorar a oferta desse cuidado, né? Então, quando a gente tem diretrizes, resoluções que permeiam a nossa prática, e quando eu falo nossa, eu falo da equipe multiprofissional, não é só da terapia ocupacional. Estou falando de uma equipe multi. Então, ela normatiza a oferta desse cuidado. Então, eu estou falando a partir de uma normatização, de uma resolução do Ministério da Saúde, né? Eu sou permeada pela Agência Nacional de Cuidados Paliativos, pelo Ministério da Saúde, o SUS me oferta esse tipo de cuidado. Então, a partir do momento que eu sei que o SUS oferta esse tipo de cuidado, eu, enquanto paciente, também posso pedir esse tipo de tratamento, né? Sabendo que existe. Pode passar. Então, essa resolução propõe que nas redes de atenção à saúde seja claramente identificada e observada as preferências da pessoa doente quanto ao tipo de cuidado e tratamento médico que receberá. Vamos lá. Na perspectiva dos cuidados paliativos, trata-se também da aceitação da morte como um processo natural, não a acelerando nem a retardando, com o uso de equipamentos ou procedimentos, buscando sempre oferecer suporte que permita ao paciente viver o mais autônomo e ativo possível, pensando na qualidade de vida desse indivíduo. Então, quando a resolução propõe que nas redes de atenção a gente tem a preferência do paciente, quando o doente, o paciente, né, ele diz para a gente qual tipo de cuidado que ele quer ter, né? Qual o tipo de tratamento que esse paciente quer ter quando ele recebe um tratamento. Ele que vai permear o caminho que nós, terapeutas, que nós, equipe multi, vamos seguir, vamos auxiliá-lo nesse processo, né? Nós fazemos parte do auxílio dessa qualidade de vida para esse paciente. Então, na perspectiva dos cuidados paliativos, então trata-se da aceitação da morte como processo natural. A gente não acelera nem retarda esse processo, né? Muitas vezes acaba sendo confundido o termo de cuidado paliativo como de eutanásia, enfim, não é isso. A gente trabalha permeia em cima da aceitação da morte como um processo natural.
né? Então, a gente busca sempre o suporte que permita ao paciente viver o mais autônomo possível, né? Então, a gente vai dar qualidade de vida para esse indivíduo para que ele viva com mais funcionalidade dentro daquilo que é importante para ele. Não é funcionalidade, né? A nossa funcionalidade, é a funcionalidade do que é importante para ele, né? Do quanto ele precisa estar ativo. Pode passar. Quanto à equipe, a resolução, ela confirma que a equipe mínima de cuidados paliativos ela é composta por médico, um enfermeiro, um psicólogo, um assistente social e pelo menos um profissional da área da reabilitação, a ser definido conforme a necessidade do paciente. Então, não necessariamente toda a equipe de cuidado paliativo que a gente vai encontrar terão todos os profissionais da área da saúde, né? É exigido que tenha um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um assistente social. Tá? Então, pelo menos um da área da equipe de reabilitação, certo? E os contextos de atuação? Essa resolução de 2018, ela define que os cuidados paliativos devam estar disponíveis em todo ponto da rede, desde a atenção básica, atenção domiciliar, ambulatorial, hospitalar, de urgência e emergência. Hoje em dia a gente encontra bastante a equipe de cuidado paliativo nas equipes de urgência e emergência, nos atendimentos hospitalares, então, em relação a ambulatórios e internações, né? Tanto UTI quanto internação, mas a gente é necessário que a gente amplie mais a atenção de cuidados paliativos. Desde a atenção básica, a atenção domiciliar. A doutora Marisa De Carlo, hoje de manhã, ela falou sobre essa atenção, né? Que preconiza sobre essa atenção domiciliar, quanto o hospital oferta o atendimento de cuidado paliativo domiciliar também, né? Então, a equipe de cuidado paliativo vai até o domicílio dessa pessoa para prestar o atendimento e ofertar esse cuidado. Isso é super importante, mas ainda assim é pouco visto nas nossas práticas. No hospital onde eu trabalho hoje não tem essa prática efetiva. Pode passar. Então, falando um pouquinho dos cuidados paliativos e a terapia ocupacional. No contexto hospitalar, a terapia ocupacional tem por objetivo a proteção, a promoção, a prevenção, recuperação, reabilitação e os cuidados paliativos. Então, está dentro da nossa atuação dentro do contexto hospitalar os cuidados paliativos. Por isso que nós temos o aumento, inclusive a especialidade de terapia ocupacional hospitalar e cuidados paliativos pelo COFITO, e nós temos o aumento aí de especializações, de pós-graduações neste contexto. E isso é super importante, né, para que cada vez mais a terapia ocupacional faça parte dessa equipe, e faça parte dessa equipe mínima dentro da atuação. Pode passar. Então, quando a gente fala sobre avaliação terapêutica ocupacional, no contexto do cuidados paliativos, a gente vai fazer uma avaliação, um planejamento terapêutico, e nós vamos planejar a intervenção, né? Para que isso aconteça, é necessário que a gente tenha um raciocínio clínico, a análise das atividades, ou o pacing, né, de atividades, as ocupações e as ocupações da população atendida. É importante, quando a gente avalia o paciente nos cuidados paliativos, a gente pensar em todo o processo que foi a internação desse paciente, quais foram os motivos que acarretaram ali, e baseado no cuidado desse paciente. Então, a gente tem que olhar o histórico ocupacional. Quem era esse paciente? Como era esse paciente? O que ele fazia antes? A história pregressa desse paciente. Importante a gente descobrir quem era esse paciente e quem é este paciente hoje, que está naquela ruptura naquele momento. A internação hospitalar, seja ela prolongada ou não, ou pontual, ou a pessoa entra em cuidados paliativos dentro do contexto hospitalar, a gente precisa, e é super importante, que a gente escute esse histórico ocupacional, que a gente colete esse histórico ocupacional muito bem, para que a gente possa atuar em cima disso.
Saber sobre as crenças e valores dessas pessoas, desses pacientes, é super importante. Escutar este paciente em relação àquilo que ele acredita. Qual é o valor desse paciente? Fazer avaliação em relação ao grau de independência. Ele está realizando as suas atividades de forma independente? Ele é autônomo? Não é? Ele está realizando ele tem funcionalidade? Ele é ativo para realizar as suas atividades? Ele tem função? Quais são as funções que estão debilitadas nesse momento que o paciente gostaria, né? E quais são as condições sociais e emocionais que esse paciente, que esse indivíduo tem neste momento, naquele momento de internação. Uma outra avaliação que é super importante, que é a mesma avaliação, a gente pode falar no mesmo contexto, no mesmo protocolo, né, de avaliação, é a avaliação intra e extra-hospitalar. Como é a rotina desse paciente neste hospital, neste momento de internação? Qual é a rotina, qual é o cotidiano que esse paciente vive naquele momento? Nem sempre a terapia ocupacional ela vai estar presente em todos os dias e todos os períodos do dia. Então, é importante a gente saber qual é o cotidiano e qual é a rotina desse paciente nesse momento e qual era anteriormente também essa rotina e esse cotidiano desse indivíduo, porque existe uma ruptura. Então, a gente precisa permear sobre esses dois caminhos, né? Qual é a rede de suporte desse paciente? Às vezes a gente encontra pacientes que não são não tem família, não tem uma rede de suporte, não tem amigos. Então, quais são essas redes, né? Onde a gente vai encontrar? Por isso a gente precisa trabalhar em equipe multi, porque a gente tem que acessar outros profissionais para nos auxiliar nesse momento, né? Qual é o ambiente físico que ele vive, né? E como é esse ambiente físico dentro do quarto do paciente? Como é esse quarto? Como é esse espaço? A gente tem falado muito na nossa prática da terapia ocupacional aqui dentro do hospital onde eu trabalho, em relação à ambiência, né? Qual é essa ambiência que esse paciente tem hoje, né? E qual era que ele tinha anteriormente na casa dele, né? E aí a avaliação, isso é super importante, que a avaliação em termos de papel, né, protocolo mesmo, segue de acordo com cada serviço, né? Nós passamos aqui, a doutora Marisa de Carla, ela falou sobre a avaliação que eles utilizam, tanto de protocolo padronizado ou não. As meninas também falaram, né? A Larissa falou em relação às avaliações de terapia ocupacional padronizadas e as avaliações e a avaliação que eles fazem em relação à OTA, a MIF, enfim, a outros meios que a gente utiliza, mas é importante a gente ter uma avaliação nossa que vai de acordo com cada serviço, né? Uma coisa que é super importante, que a doutora Ângela acabou de falar, até inclusive teve uma pergunta sobre isso, que é imprescindível a escuta. Não é simplesmente ouvir. Eu escuto esse paciente. A terapia ocupacional tem o dom, eu falo que os terapeutas ocupacionais têm o dom da escuta qualificada. A gente consegue alcançar alguns dados dos pacientes porque nós ouvimos o que o paciente tem, o que o paciente tem a nos dizer. Quem é esse paciente? O que ele quer neste momento? Nós temos o ouvido bom, né? A escuta boa em relação a ele dizer o que ele quer e o que ele gosta, o que ele precisa e o que está acontecendo com ele neste momento. Então, é importante que nós tenhamos acolhimento, empatia, receptividade. Então, nós estamos ali naquele momento para o paciente, para e por o paciente, né? E ter interesse quanto à história desse indivíduo, porque é em cima dessa história que nós vamos trabalhar. E o cuidados paliativos, ele fala exatamente sobre isso. Pode seguir. Então, quando a gente fala sobre a conduta do terapeuta ocupacional, dentro do cuidado paliativo, é importante que a gente tenha vínculo terapeuta-paciente, terapeuta-paciente familiar, terapeuta-paciente equipe, tenha um bom vínculo com a equipe, porque nós vamos precisar dessa equipe para trabalhar. Quando a gente fala em cuidado paliativo, existem as equipes de cuidado paliativo especificamente, e existem a nossa atuação de cuidado paliativo. Na unidade onde eu trabalho, não existe uma equipe de cuidados paliativos. Existe nós, terapeutas ocupacionais, que trabalhamos com medidas e ações paliativas,
né? Nós fazemos cuidado paliativo dentro da nossa atuação terapêutica, né? Então, é importante que a gente tenha o acolhimento, uma comunicação efetiva com quem? Com o paciente, com o cuidador, com o familiar e com essa equipe. Porque é extremamente importante que eu comunique à equipe aquilo que meu paciente quer. Esse atendimento que eu permeio com ele, às vezes o paciente simplesmente quer uma Bíblia. E ninguém ouviu que o paciente queria uma Bíblia. Então, assim, a terapia ocupacional que é importante para esse paciente, nós vamos trazer essa Bíblia para esse paciente, enfim, de acordo com a demanda daquele paciente. Então, às vezes, eu vou comunicar à equipe que ele quer conversar com algum familiar que não está ali naquele momento, ou que não conseguiu o contato, ele nos passa esse contato, enfim. Por isso a importância dessa comunicação ser tão efetiva, né? Auxílio ao processo, a adesão ao processo terapêutico. Então, desde aceitar o diagnóstico, desde uma questão de adesão mesmo, a aceitação do diagnóstico, ao processo dessa hospitalização desse paciente, até aceitar o processo desse adoecimento e o que vai acontecer. Qual é o diagnóstico e prognóstico desse paciente? Às vezes, quem auxilia o paciente, quem comunica ao paciente essa questão da adesão ao tratamento, somos nós, terapeutas ocupacionais. O paciente está resistente a tomar determinado medicamento, o paciente está resistente a determinado procedimento técnico, né? Técnico, mecânico, né? Mesmo, né? Não quero colocar um catéter de oxigênio, enfim. A gente acaba realizando esse auxílio nessa adesão desse paciente, né? Orientação sobre o diagnóstico, sobre o prognóstico, como eu já disse, ao processo em relação ao processo de hospitalização e alta. Por muitas vezes, nós, terapeutas ocupacionais, dentro dos cuidados paliativos, a gente já inicia a intervenção relacionada à alta desse paciente. Então, como vai ser esse processo de alta? A alta qualificada, que nós trabalhamos tanto, a gente precisa fazer uma alta qualificada, ou ele vai ter acesso a cuidador, ele vai para uma instituição de longa permanência, ele vai para um hospice. Aonde ele vai? Qual vai ser essa alta? Qual vai ser a demanda que ele vai ter nesse momento, né? E aí também fazer uma orientação sobre o paciente com os familiares, com os cuidadores, com o próprio paciente, em relação às demandas que ele vai necessitar dali em diante, né? Se o paciente vai permanecer em processo de hospitalização por longos períodos, qual é a demanda, o que ele precisa, o que ele gosta de fazer nesse momento de internação. E o que nós, terapeutas ocupacionais, podemos fazer por ele, né? O que nós, equipe, podemos fazer por ele, não só nós, terapeutas ocupacionais. A manutenção e o resgate de atividades significativas. Acho que isso todos os terapeutas ocupacionais que estiveram aqui falaram sobre a importância das atividades significativas, que nós resgatamos muitas vezes essas atividades de acordo com o que os pacientes querem. Nem sempre a gente traz uma atividade pronta, até porque nós analisamos essa atividade de acordo com a demanda do paciente. Então, a gente escuta aquilo que é do paciente, aquilo que o paciente necessita, aquilo que ele quer. Então, às vezes, eles querem resgatar uma atividade expressiva, ele quer, enfim, ler, ele quer rezar, enfim, ele quer aprender uma atividade nova dentro desse contexto, porque ele sabe que ele vai permanecer muito tempo dentro do hospital. Então, ele sempre gostou de uma determinada atividade, mas não fez. Então, nós, às vezes, propusemos isso para o paciente. E isso é super importante, né? Porque a gente não fica só no tratamento de orientação. Não que não seja importante, é super importante, mas a gente resgata isso com o paciente. Então, resgate de atividades significativas no período de internação. Para os pacientes com demandas, com essa demanda de atividades, é super importante. Nós trabalhamos em relação a favorecer a qualidade de vida e os posicionamentos, as medidas de conforto para esse paciente. Quando a gente a gente pode realizar técnicas posturais que vão favorecer o conforto desse paciente. Então, às vezes a gente realiza apenas vamos montar um coxinho de posicionamento de cabeça, de pescoço, de cotovelo, punho. A gente faz um posicionamento adequado para que esse paciente possa se sentar adequadamente, ou para que ele possa simplesmente, vou fazer um coxinho de posicionamento
para o pescoço para que ele consiga dormir, né? Como área de ocupação, descanso e sono, que é da terapia ocupacional, o quanto isso é importante para o paciente, o quanto a gente vai dar conforto para esse paciente para que ele tenha mais função, para que ele esteja mais ativo, né? Então, quando eu falo sobre vínculo, acolhimento, comunicação efetiva, auxílio, orientação, manutenção e os posicionamentos e as técnicas que a gente utiliza, é tudo visando a qualidade de vida desse paciente, visando que ele tenha maior conforto e maior funcionalidade, que ele seja ativo dentro das condições, mesmo que ele tenha uma doença ameaçadora da vida. Pode passar. Então, continuando as condutas, a gente realiza a prescrição, aqui está errado um pouquinho, é a adaptação, então a gente realiza a prescrição, a adaptação, a graduação de atividades e ou dispositivos assistivos assistenciais, então a gente faz órtese, a gente faz uma adaptação numa colher, porque está difícil dele segurar, porque ele sente dor, então a gente vai amenizar esse processo de dor desse paciente através das nossas técnicas. Então, através de uma adaptação, ou através de eu vou graduar uma atividade para esse paciente para facilitar a independência nas atividades dele. Eu vou organizar junto com a equipe que o horário da medicação, ou o horário da alimentação junto com a fono, vou fazer junto com a terapia ocupacional. Por quê? Porque a terapia ocupacional vai auxiliar na adaptação de uma determinada atividade, na hora do banho. A equipe da enfermagem chama a terapia ocupacional para auxiliar nas adaptações da cadeira de banho para que esse paciente sinta menos dor nesse momento do leito. Então, eu posso fazer uma adaptação para o banho desse paciente, é banho no leito, é banho na cadeira. Então, como que a terapia ocupacional vai auxiliar nesse sentido de dar conforto para esse paciente? É nesse momento que a terapia ocupacional entra. Então, a gente realiza os posicionamentos e as técnicas posturais para favorecer o conforto e a funcionalidade desse indivíduo, as técnicas de relaxamento. Tem muitos estudiosos falando sobre as técnicas de relaxamento, que são terapeutas ocupacionais, que têm utilizado como uma das condutas terapêuticas as técnicas de relaxamento. Para quê? Para aliviar o estresse, aliviar a dor, aliviar o sofrimento desse paciente com técnicas de relaxamento. Então, pode-se fazer grupos de cuidados paliativos, grupos de determinadas populações, da mesma doença, né, do mesmo diagnóstico, dentro do contexto, dentro da enfermaria, e fazer uma técnica de relaxamento, isso é super possível. Dentro do próprio quarto com o paciente, faz junto com o paciente, com a família, para redução de estresse, redução de dor. A técnica de relaxamento, ela tem sido bastante utilizada por terapeutas ocupacionais em cuidados paliativos, como uma das medidas de cuidados paliativos, tá? O acompanhamento da alta qualificada, isso é super importante. No hospital onde eu trabalho, a gente realiza esse acompanhamento da alta qualificada através de um programa específico, onde a gente acompanha longitudinalmente se esse paciente tem acompanhamento terapêutico de reabilitação, que é super importante. A questão da educação continuada, então, tanto para os profissionais quanto para esse familiar e paciente, a gente trabalha com a questão do cuidado desse paciente no hospital e na rede, então a gente realiza a referência e contra-referência, e a gente faz o acompanhamento, acolhimento e suporte para familiar e cuidador. Às vezes o nosso foco vai ser bastante para esse cuidador, para esse familiar, e não só para esse terapeuta, não só para esse paciente. O caso clínico. Pode passar. Eu trouxe um caso clínico para elucidar uma intervenção em relação que permeia os cuidados paliativos, que foi desenvolvido, esse caso clínico foi atendido pelos residentes que trabalham comigo. Eu atuei na supervisão deste caso, auxiliando. Então, primeiramente, eu agradeço aos meus residentes por esse atendimento, que foi bastante elucidado e foi bastante importante tanto para a equipe, quanto para a equipe de uma forma geral, para a equipe multi, quanto para nós terapeutas ocupacionais. Então, aconteceu no Hospital Universitário, aqui da USP. Ana é nome fictício, tá, gente? Ela tem 79 anos, ela estava viúva há 2 meses do segundo casamento. Ela tem uma hipótese diagnóstica de acidente vascular encefálico hemorrágico em região talâmica à direita.
quadro clínico dela, um quadro clínico importante, de hemiparesia no hemicorpo esquerdo, paralisia facial à esquerda, desvio de rima e perda de força à esquerda. Ela tinha força grau 2 no começo, e aí ela teve uma perda de grau, ela teve uma perda funcional muito importante ao longo da internação. Pode passar. O histórico e a dinâmica familiar pregressa. Lembra que eu falei sobre as avaliações, o que é importante, tá? Em relação a isso. Nós tivemos, no primeiro casamento ela teve 2 filhos, daí ela se divorcia e ela teve um abandono dos filhos. Ela mesma relatava isso, que ela abandonou os filhos. E aí ela teve uma ruptura dessa relação com esses filhos, até porque ela foi morar em outro lugar, em outra cidade, com esse marido, que foi a óbito há 2 meses atrás, antes da internação dela. E aí ela teve uma reconciliação com os filhos por uma questão de condição de vulnerabilidade social importante que ela tinha, que ela apresentava. Ela retoma junto com esse marido e tem uma reconciliação com os filhos, né? Um dos filhos fica muito mais próximo a ela, e aí ela, com essa condição de vulnerabilidade social e de dependência por conta do padrasto dela, eles permanecem numa relação menos conflituosa e nessa reconciliação. Então, passa a ter essa reconciliação com eles. Um dos filhos passa a ser cuidador específico da mãe, e aí eles começam a tentar resgatar as relações afetivas nesse processo. Mas ainda assim, permanece essa relação conflituosa nessa relação do segundo marido com os filhos. Essa relação fica conflituosa ainda assim, mas o filho mais velho permanece no cuidado principal, primordial dessa família, tá? E aí vem o óbito do segundo marido, que tem o processo de luto. Como ela teve 15 anos, nesses 15 anos de reconciliação, teve uma relação até que parental, né, com esses filhos. Então, os filhos consideravam o segundo marido como pai, né? E aí eles estavam vivendo esse luto nesse momento. E aí ela interna por conta do AVC. Pode passar. Então, a gente realiza uma linha do tempo em relação à internação dessa paciente, tá? Então, ela teve uma admissão com a perda funcional que ela teve um pico febril muito importante, e os medicamentos foram suspensos. Nesse momento, entra o tratamento curativo, que eu falei lá atrás, né? Ela tem um período de pico febril, ela tem uma redução, uma deterioração clínica importantíssima, né? Isso no processo de hospitalização dela, tá, gente? Ela fica não contactuante, ela passa a ser sonolenta. A gente utiliza a escala de coma de Glasgow e ela passa a ter um coma de Glasgow 7, nível 7. Então, em relação a nível de consciência, ela perde o nível de consciência, ela não fica responsiva, desorientada em tempo e espaço, com a funcionalidade e dependência em todas as suas atividades de vida diária, atividades básicas. E aí ela entra em uma fase ativa de morte. Neste momento, que nós estamos aqui em relação à deterioração clínica, essa paciente ela passa a ser cuidados paliativos. Os médicos dizem, a paciente entrou em cuidados paliativos, não tem mais o que se fazer. E eles dizem isso, não tem mais o que fazer, chamam a terapia ocupacional para o atendimento dessa paciente. Nós já estávamos em processo de atendimento dessa paciente, com outras vertentes em relação à funcionalidade, ao cuidado e tudo mais. E aí, quando passa cuidado paliativo, um dos médicos fala, a terapia ocupacional podia ir lá e atender essa paciente, essa família, né? Essa paciente, de um dia para o outro, ela tem uma melhora do estado geral, passa a se comunicar espontaneamente, ela volta a ter um nível de consciência normal, ela sai do coma de Glasgow, né? Ela volta a contactuar, permanece um pouco sonolenta ainda, mas ela tem uma história clínica aí nesse momento de melhora clínica, né? Do quadro clínico.
O que aconteceu entre a deterioração clínica e a melhora do estado geral? O que falaram para o filho? Ah, a sua mãe pode se despedir da tua mãe porque ela está em processo de morte. Não tem mais o que fazer, né? Então ela teve a família recebeu esse cuidado, essa informação, né? Ela recebe uma alta médica do hospital e aí a família colocou ela numa instituição de longa permanência. Eles ficaram em dúvida nesse processo da alta médica se ela iria ou não para esse cuidado hospitalar, para um cuidado hospitalar extra, se ela ia para uma hospedaria, se ela iria para uma instituição de longa permanência, porque o filho dizia, eu não tenho condição de cuidar da minha mãe nesse momento, ela precisa de cuidados que eu não consigo dar, nesse momento eu não consigo ofertar esse cuidado. Então, existe um cuidado em relação a essa mãe, tá? Que ele ficou bastante conflituoso, ele entrou em conflito com ele mesmo. Então, a terapia ocupacional realizou bastante esse contato com o filho, de acolhimento, de escolha dessa instituição de longa permanência, tá? E aí ela teve uma alta e foi para a instituição de longa permanência mesmo. Pode passar. Então, a gente realiza todo o processo de hospitalização com os familiares, né? Os 2 filhos estavam presentes no momento da internação dessa paciente. O papel ocupacional ele passa a obter outros papéis ocupacionais, esses familiares, esses 2 filhos, que ele passa a ter uma atividade laboral dele, como era antes, mas ele passa a ter um papel de cuidador informal, que era o qual ele não tinha condições de exercer essa função nesse momento, né? E aí ele passa com o contato do processo de saúde e doença dessa familiar, dessa mãe. Eu falo, os filhos, eles ficaram bastante complexados em relação à forma como foi dito que a mãe iria morrer naquele momento. Então, teve todo um contato com a morte que eles nunca tiveram, né? E por mais que o padrasto tenha morrido há pouco tempo atrás, o contato com essa morte foi diferenciado. E aí eles entram em cuidados paliativos e eles falam, mas minha mãe vai morrer, né? A comunicação de más notícias para essa família foi extremamente dificultosa. E aí, quando a terapia ocupacional entra nesse caso, foi quando nós esclarecemos a essa família. A questão da comunicação, como eu falei lá atrás, que a de comunicação é extremamente importante para essa familiar, foi sobre como ofertar um cuidado, o que essa paciente gostaria de fazer naquele momento. Quando ela retornou no nível de consciência e ela apresentou melhora do quadro e tudo mais, nós já estávamos atuando com aquilo que ela gostava de fazer. Ela, antes de entrar em coma e antes de ter um rebaixamento de nível de consciência, ela tinha dito que ela gostava de escutar músicas religiosas. Então, durante o processo que ela estava em coma, ela estava mais inconsciente e não estava contactuante, os terapeutas ocupacionais trabalharam junto com os familiares acerca das coisas que ela gostava. Então, colocaram músicas religiosas, rezaram junto com o familiar, e quando ela retornou deste coma, desse nível de consciência, ela realmente... eles permaneceram realizando essa atividade porque era de interesse dela. Inclusive, ela rezou, ela cantou junto com os terapeutas, e os médicos não acreditavam muito naquilo que estava acontecendo, quanto tinha sido boa essa evolução dela, e ela estava mais independente para realizar suas atividades. Foi realizado treino, enfim, foram realizadas várias atividades nesse processo. Pode passar. Então, a intervenção se baseou em orientação alo e autopsiquicamente para essa paciente quando ela retornou do coma. A gente realizou bastante estimulação proprioceptiva e sensorial, então na questão funcional. Foram realizadas mudanças de decúbito e posicionamento no leito com essa paciente, porque ela apresentava dor, ela sentia dor, então foi comunicado junto ao médico em relação à dor com a equipe entrou com medicamento, para que ela não sentisse dor, para desse medida de conforto para essa paciente. Foi realizada as medidas todas de posicionamento e de orientação para esse familiar, para que desse continuidade a esse atendimento. Em relação aos fatores do cliente, né, como eu comentei agora, foram trabalhado muito essa questão das crenças e da espiritualidade dessa paciente em relação
as músicas que ela gostava, a rezar junto com a paciente. Foi solicitado que tivesse um padre, mas infelizmente naquele momento não aconteceu de dar certo essa atividade, mas que os terapeutas ocupacionais rezaram com ela, levaram a Bíblia, levaram passagens bíblicas para ela, de acordo com a demanda do que ela necessitava naquele momento. Foi confeccionada a órtese para o membro superior esquerdo, que ela apresentava uma deformidade, já instalada e que necessitaria, né, para prevenir a reabilitação dela, e foi realizada a transição hospitalar segura para a ILP, que é a instituição de longa permanência, e para que ela recebesse todo o cuidado de reabilitação pós-alta, que seria necessário. Inclusive, ela fez reabilitação no ambulatório que a gente tem no hospital. Pode seguir. A orientação pós-alta foi super importante, de fundamental para essa paciente, para que essa paciente tivesse um cuidado efetivo. Então, a gente teve manutenção desse vínculo intrafamiliar por meio de visitas frequentes na ILPI que ela estava. Então, nós orientamos para que essa ILP permitisse a visita domiciliar, a visita desses familiares, a visita de outros familiares que tivesse importância para essa paciente. Nós realizamos um relatório de alta da terapia ocupacional junto com a equipe médica, para que tivesse todo o histórico dessa paciente em relação ao resgate de atividades significativas para ela, para que fosse mantido nessa ILP, porque ela ia ter uma nova rotina. Acompanhar o plano de cuidado na ILPI, através desse acompanhamento telefônico que nós fazemos no hospital, pós-alta. A promoção da independência nas AVDs, então era super importante que ela fizesse isso, ela tivesse uma independência nas AVDs dela, para ela pudesse ir na ILP. Assegurar o direito à autonomia dessa paciente, então, de acordo com o que ela quisesse, quais eram os interesses dessa paciente, da importância da autonomia dela escolher o que ela gostaria, tá? E o encaminhamento para o ambulatório multiprofissional, como eu disse, que ela permaneceu com a gente até meados do começo desse ano. Pode passar. Conclusão. Ela teve um acompanhamento ambulatorial, o acolhimento e assistência familiar desde o início, desde o primeiro dia de internação dessa paciente, quando ela internou na unidade, na clínica médica da internação. O processo de alta do ambulatório. Então, nós realizamos todo um processo de alta da reabilitação física que ela teve do ambulatório. A orientação para alta deste ambulatório, como seria, como funcionou, o que ela precisaria dentro da ILP, quais eram os atendimentos e a necessidade de acompanhamento terapêutico que ela precisaria. O suporte e assistência à instituição. Então, nós entramos em contato com a instituição, entramos em contato com a equipe, para falar quais eram as necessidades dessa paciente de acordo com a demanda dela. E, recentemente, nós recebemos a notícia que essa paciente foi a óbito por uma condição clínica que ela apresentou, e o familiar que nós acolhemos no início, que nós atendemos, que nós cuidamos desse familiar, ele nos agradeceu muito por todo o atendimento e acolhimento que nós realizamos com a família dele. Então, esse foi um fechamento muito importante de um atendimento de cuidado paliativo que nós fizemos. Pode passar. Já estou terminando? Então, os desafios da TO em cuidado paliativo. A importância de ter nas grades curriculares da nossa formação, da graduação, a disciplina de cuidados paliativos. É super importante que dentro da nossa grade curricular a gente tenha cada vez mais a disciplina de cuidados paliativos. Que tenhamos mais especializações, tanto em intervenções em contextos hospitalares como em cuidados paliativos. A divulgação do serviço de TO dentro de cuidados paliativos, e nisso eu já aumento aqui, falo em relação ao aumento das publicações do que nós, terapeutas ocupacionais, fazemos em cuidados paliativos, quais são as nossas ações, quais são as nossas intervenções, o porquê da importância desse resgate e dessa manutenção das atividades, das ocupações dessas pessoas. É super importante que nós produzimos mais, que a gente possa divulgar mais a nossa profissão, divulgar mais os serviços de cuidados paliativos nos hospitais. Acho que isso é super importante, nos hospitais, nos hospices, isso é super importante. A padronização do perfil de TO em cuidados paliativos, né, que isso vem em relação ao aumento das publicações, da divulgação do que nós fazemos.
e a ampliação dos serviços especializados. Acho que isso é super importante. Se no hospital onde eu trabalhasse a gente tivesse a equipe de cuidados paliativos fixa dentro do hospital, seria muito benéfico para nós terapeutas ocupacionais de uma forma geral. E para a equipe, né, também. Pode passar. Eu deixo esse verso para vocês, da Tagore Gitanjali, do livro Sobre a Morte e o Morrer, da Elizabeth Kübler-Ross. Já posso partir. Que meus irmãos se despeçam de mim. Saudações a todos vocês. Começo minha partida. Devolvo aqui as chaves da porta e abro mão dos meus direitos na casa. Palavras de bondade é o que peço a vocês, por último. Estivemos juntos tanto tempo, mas recebi mais do que pude dar. Eis que o dia clareou, a lâmpada que iluminava o meu canto escuro se apagou. A ordem chegou e estou pronto para a minha viagem. Pode passar. Essas foram as referências utilizadas. Pode passar. Pode passar mais uma. Eu queria agradecer, eu deixo meu contato aqui, tem meu e-mail, meu Instagram, o Instagram do livro que a gente acabou de publicar agora no começo desse ano, que é a Práticas em Terapia Ocupacional. Então, tem o Instagram, se alguém tiver interesse em conversar, pode me chamar nesses contatos. Primeiro, eu gostaria de agradecer novamente pela essa palestra. Particularmente, eu gosto muito de cuidados paliativos, então é sempre muito bom ouvir sobre o tema, conversar com pessoas que trabalham na área. E nós tivemos umas perguntas, e eu vou fazer para você. Como nós tivemos muitas perguntas, nós juntamos as perguntas que tinham sentido, assim, era sobre o mesmo assunto, para ficar mais fácil de perguntar e de você responder também. Então, eu vou te perguntar. Tá. O Uriel perguntou sobre os processos de final de vida. Quais são as intervenções voltadas à despedida e finalizações de projetos de vida, e se eles são possíveis, como que eles ocorrem. E a Sofia Domingos perguntou como funciona a espiritualidade nos cuidados paliativos, e se você poderia dar algum exemplo. Bom, eu dei um exemplo agora desse caso clínico, né, sobre espiritualidade. A gente trabalhou bastante sobre a espiritualidade nesse contexto dessa paciente. A gente trabalha a espiritualidade de acordo com aquilo que o paciente nos traz na avaliação. Em relação à espiritualidade desse paciente, não é sobre religião. Às vezes os pacientes trazem a religião, eles não trazem a espiritualidade de acreditar em algo maior, né? Vamos dizer assim, que é o que a gente trabalha quando a gente fala em espiritualidade, a gente fala sobre algo maior, se conectar com este algo maior que ele acredita. Então, a gente acaba trabalhando muito na nossa prática comum, e é comum ver que eles trazem a religião deles. Então, nós resgatamos essa espiritualidade desse paciente de acordo com aquilo que ele acredita, através de músicas, através do contato de algo físico, então seja um terço, seja uma bíblia, o resgate daquilo que é importante para esse indivíduo. Eu acho que isso deu para responder, né? Em relação à espiritualidade. Quanto à questão do projeto de final de vida, isso vai muito de acordo com a prática do paciente, da rotina do hospital que a gente está, né? As atividades que a gente traz vai muito do que é significativo para o paciente. Eu trabalho muito em cima do que é significativo para ele. Se ele não traz algo que seja significativo para a gente realizar um projeto de vida, nós trabalhamos muito em cima de algo que ele traz para a gente na hora que ele contou sobre o histórico ocupacional dele. Então, vamos trabalhar em cima de um projeto de vida, construindo algo, seja um livro, seja um livro de receitas. Já fiz bastante em relação ao livro de receitas, ao resgate de coisas importantes para eles. E não só receitas de cozinha, mas receitas de como ser uma boa pessoa. Então, a gente já realizou até uma bíblia, mais ou menos assim, né? Vamos fazer uma bíblia em relação àquilo que é importante para você. E aí ele deixa isso para a família. Vamos fazer uma
um desenho. Aí, de repente, a pessoa rasga o desenho inteiro. Vamos ressignificar esse desenho. E aí, a gente ressignifica esse processo de internação dentro do projeto de fim de vida. O que a pessoa quer fazer, né? Como ele gosta de fazer isso, né? Qual que é o efetivo que essa atividade tem para ele. Então, dentro do contexto, às vezes a gente trabalha em cima de música, a gente coloca o projeto de final de vida trabalhando em cima de músicas, de letras de música. Então, isso vai muito de acordo com o ambiente que a gente está vivendo, se é em grupo, se é individual, enfim, aonde ele está, e de acordo com aquilo que é a demanda do paciente. É muito particular de cada um também, né? Exatamente. A Renata Ramos perguntou assim: a psicoterapia deve ser feita pelo psicólogo da equipe ou por um psicólogo que não seja da equipe? Então, eu vou e falar a Michele, acho que é Michele Ida, ou Lida, não sei, desculpa se eu errei seu nome. Quais profissionais entram no campo da reabilitação, além da terapia ocupacional e fisioterapia? Tá. Bom, quais são os profissionais que entram dentro da reabilitação? Isso é mais para terapia ocupacional, fisioterapia. Eu acho que dentro do contexto hospitalar são esses, né? Terapia ocupacional, fisioterapia e psicólogo, né? Eu acho que... Qual que é a outra pergunta? Desculpa. Da psicoterapia, né? A psicoterapia, o que acontece é que nem sempre foi o que eu falei, né? Nem sempre existe a equipe de cuidados paliativos instituída dentro do hospital. Então, acaba que vem um psicólogo externo para atender e realizar a psicoterapia nesse cuidado. No hospital onde eu trabalho, a gente faz uma interconsulta, a gente solicita que venha psicólogo, porque não tem psicólogo contratado naquele momento. Tá? Tá. A Letícia Santos está perguntando se você mudou algo nas intervenções ou nos segmentos de cuidados paliativos, aos cuidados dos pacientes com Covid-19, pensando no olhar dos cuidados paliativos. E a Bruna Voltarelli perguntou qual autor de cuidados paliativos você baseia a sua prática. Tá. Bom, a gente não atende cuidados paliativos nesse momento, lá no hospital, por conta da questão de demanda, de uso de EPIs, enfim. Quem atende quando há demanda em relação quando tem a demanda de cuidados paliativos, ou então quando tem a demanda da terapia ocupacional em específico, a equipe chama a terapeuta ocupacional contratada do hospital, porque ela não fica na unidade de internação, então são os residentes e eu que ficamos. Como eu não sou contratada do hospital, acaba que essa função fica para a terapeuta ocupacional do hospital especificamente, mas isso não ocorreu até esse momento. Então, no hospital onde eu trabalho, infelizmente, a gente não atende a equipe de Covid, os pacientes de Covid, mas a gente atua com a equipe. Isso sim, isso mudou, porque aí nós atendemos a equipe com suporte para essa equipe. Isso acontece. E a outra pergunta era quais são os autores que você baseia a sua prática nos cuidados paliativos? Bom, eu atuo bastante em relação com as dicas com os autores da Marisa De Carlo, né, com a doutora Marisa, então eu sigo bastante a referência com ela. A Mônica Stuck, que trabalha aqui em São Paulo também, como terapeuta ocupacional, né? Sigo bastante o contexto leio muito em relação a cuidados paliativos, com a Elizabeth Kubler-Ross, isso não tem como a gente não seguir ela. São mais esses autores que a gente acaba seguindo. Mas tem muitos autores, né, que falam sobre isso. Eu tô olhando aqui o chat no nosso canal do YouTube e a professora doutora Marisa deixou alguns comentários, eu vou ler para você, porque senão some e você não vai conseguir ler. Ela ficou muito feliz, está falando que bom conhecer mais uma colega TO que atua em cuidados paliativos e eu gostaria muito que essa conversa pudesse continuar. Minha sugestão é falarmos sobre as diferenças e aproximações entre os cuidados paliativos e a reabilitação, que não são a mesma coisa. Vamos conversar sobre reabilitação paliativa. Parabéns pela sua palestra. E sobre os profissionais que perguntaram... Serviço social, capelão, nutrição. Isso. Serviço de reabilitação. E as pessoas estão agradecendo muito a sua palestra.
É um conteúdo, de novo eu vou falar, eu sou apaixonada por cuidados paliativos, então é sempre muito bom ouvir outras pessoas falando sobre isso. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente vai fazer o mesmo esquema das outras palestras, a gente pode mandar no nosso Instagram, a gente repassa aos palestrantes e depois damos essa devolutiva. E é isso. Foi um prazer participar, agradeço a doutora Marisa De Carlo pela resposta, né? É um prazer realmente estar aqui, poder falar sobre cuidados paliativos, que é uma área que eu tenho muito carinho, eu gosto bastante, e atuo também com intervenção em contextos hospitalares desde quando eu me formei, então foi um prazer muito grande poder falar sobre isso com vocês, e parabenizo de novo mais uma vez o convite e o evento. Obrigada. Então, a gente está chegando ao fim. Mas antes, os outros meninos da Liga e do CAT têm alguns recados para vocês. Então é isso. Tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.